Cadastro de composições. Para realizar o cadastro de composições, nós vamos no menu Cadastro e no submenu Composições. A primeira página é a página onde que nós realizamos o filtro das composições. Ele pode ser filtrado pelo próprio projeto que nós estamos acessando e também alterando o local de pesquisa para todos os projetos, para todas as bases relacionadas dentro deste projeto. No momento da criação do projeto, nós podemos relacionar várias bases de dados diferentes. Logo abaixo, ele tem a listagem de composições já existentes dentro do projeto ou no local de pesquisa que nós selecionamos. Para criar a composição, primeiro clicando em Novo e logo em seguida nós vamos colocar um código, um prefixo para essa composição e depois apertar a tecla F4 no nosso teclado para que a gente consiga gerar uma numeração automática. O código auxiliar, normalmente, ele é uma referência do órgão que nós estamos trabalhando. Então, por exemplo, se nós estivermos trabalhando com o DENIT e tiver o código aqui A9303 e formos procurar na tabela do DENIT qual é esse código, nós vamos achar a mesma composição que está cadastrada no nosso sistema. Como nós estamos fazendo um cadastro de uma nova composição que não está relacionada a um órgão, nós não precisamos colocar esse código auxiliar. Somente se vocês acharem necessário que exista um cadastro de um código auxiliar interno para a empresa, fora o código principal do sistema. A descrição abreviada ela tem uma limitação de 100 caracteres, mas na descrição completa nós não temos nenhum tipo de restrição. O próximo campo é a unidade de medida desta composição. Logo em seguida, nós temos o campo de percentual de ferramentas. Esse percentual de ferramentas é um percentual que ele é a mão de obra que está dentro dessa composição, mas ele irá totalizar no campo de equipamentos. Caso vocês necessitem de inserir o percentual de ferramentas, vocês podem utilizar este campo. Já no preço do serviço, ele é uma referência ou até mesmo um comparativo que nós podemos fazer com o preço de custo, porque o preço de custo se dá pelos insumos e composições que estão dentro da nossa composição. Mas o preço de serviço é um preço informado, onde que ele pode ser utilizado para realizar comparativos e até mesmo realizar aí um orçamento paralelo somente com o preço do serviço. Colocando essas informações na tela principal, nós clicamos em gravar e logo em seguida o sistema vai demonstrar este botão de insumos, onde que nós vamos cadastrar os insumos que existem dentro desta composição. Para tal, nós precisamos ou pesquisar por composições auxiliares ou pesquisar por insumos. Para realizar a pesquisa do insumo ou da composição, nós precisamos
clicar no botão de pesquisa, a lupa, e logo em seguida selecionar no projeto corrente ou em qualquer base de dados que nós relacionamos na criação deste projeto para pesquisar o insumo necessário nessa composição. Assim, eu vou selecionar aqui, por exemplo, o servente. Selecionando o servente, eu vou clicar em mais. Assim, nós podemos colocar o índice deste servente e mandar gravar nossa composição. O sistema nos demonstra o total na mão de obra e caso vocês coloquem outros insumos dentro da composição, o sistema irá totalizar os preços desses grupos de insumos nesta parte. Ele também informa outros valores na parte de baixo dessa tela. Perceba que também nós podemos colocar uma descrição e o sistema também realiza pesquisa por este campo, tanto no insumo, tanto nas composições. Nós temos algumas opções aqui no cabeçalho de composição. Caso nós coloquemos alguma composição auxiliar dentro da nossa composição, por exemplo, eu vou colocar uma de texto. Então, eu coloquei esta minha composição auxiliar na minha composição principal, mandei gravar, o sistema me apareceu o totalizador da minha composição aqui nos materiais e também o total da minha mão de obra. Mas se eu quiser verificar o que tem dentro desta minha composição, quais são os insumos que tem dentro dessa minha composição, eu posso clicar em expandir. Vocês vão perceber que a minha composição já foi alterada, eu já estou acessando a composição auxiliar e aqui eu já tenho os valores totalizados da minha composição auxiliar. Se eu quiser retornar, eu clico em recolher. Então, assim, eu já volto para a minha composição principal. Como essa composição não tem nada a ver com a minha, eu vou clicar em excluir. Nós também temos a opção de decompor. Essa opção de decompor, ela serve, na verdade, ela é mais utilizada quando nós trabalhamos com o banco Sinap, porque o Sinap ele tem a mão de obra como composição auxiliar para o detalhamento de todos os custos diretos e indiretos da mão de obra. Assim, como são composições auxiliares dentro do sistema, o total é informado no grupo de materiais. Por isso, nós precisamos realizar a decomposição para que o sistema retire todos os insumos de dentro da composição auxiliar e coloque diretamente na composição principal. Sendo assim, nos totalizadores, nós vamos conseguir ver todos os valores separadamente de cada grupo de insumo. Então, nós vamos ver equipamentos, os valores totais dos equipamentos corretamente, os valores de mão de obra corretamente, os valores de materiais corretamente, de transporte também corretamente, se houver. Então, para isso que serve o decompor, para que nós possamos visualizar todos os valores separadamente do grupo de insumos.
Vamos clicar em voltar. E aqui em cima em suporte, na tela de cadastro de composições, nós temos algumas opções importantes. A primeira é o gerar código automático no momento do cadastro, que é o F4. A segunda é copiar para a base personalizada. Então, neste momento, nós estamos cadastrando essa composição no nosso projeto, que é a obra de reforma da Praça São João Batista 21. Mas nós podemos pensar da seguinte maneira: olha, essa composição ela vai servir para mim em outros projetos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tornar essa minha composição uma composição onde que eu vou conseguir utilizar em quaisquer projetos que eu precisar. Por isso, nós temos essa opção de copiar para a base personalizada. Desta forma, o sistema irá copiar para a minha base personalizada a minha composição que eu criei somente dentro deste projeto. Então, eu vou informar qual é a base personalizada que eu quero copiar esta composição, que eu quero inserir essa composição, e vou informar se já existir este código lá na minha base personalizada, eu vou mandar acrescentar. E assim eu vou colocar um prefixo na minha composição, para que eu possa identificar que essa minha composição veio de algum projeto corrente, de algum projeto que eu estou trabalhando. E quando o insumo ou composição auxiliar já existir na base, eu vou manter a da minha base personalizada, para que eu não possa alterar, para que eu não possa inserir erros ou inserir composições incorretamente dentro da minha base personalizada. Logo em seguida, é só clicar em copiar. Nós também temos a opção de duplicar. Nessa opção de duplicar, nós vamos duplicar a composição que está selecionada em tela. Assim, não somente duplicará a composição que está selecionada em tela, mas também duplicará os insumos e composições auxiliares que estão dentro desta composição. Isso serve para quando nós temos uma composição, mas nós precisamos alterar alguma característica dessa composição, que é um serviço bastante parecido, só que para uma determinada condição diferente. Então, nós podemos utilizar esta função de duplicar, que será de grande ajuda. Clicando em listar, nós também temos uma aba suporte, onde nós pesquisamos as composições. Então, nesta aba suporte, quando nós não estamos acessando nenhuma composição, nós vamos ter várias informações diferentes. Nós vamos ter várias opções que nos auxiliam a realizar um projeto de maneira mais simples, de forma mais rápida. Então, nós temos aqui duas informações específicas para o banco de dados do DENIT, que é alterar FIC, que é o fator de influência de chuva. Então, caso vocês queiram alterar o fator de influência de chuva, alterar entre estados normalmente, nós temos essa função. Converter insumos de transporte já nos remete aos insumos de transporte, ao tempo fixo, ao momento de transporte. Para que nós consigamos realizar a impressão de um relatório de composição detalhando os insumos de transporte, detalhando as composições, os valores de transporte
dentro das nossas planilhas. Essa função é muito importante para que vocês consigam fazer a impressão do relatório de composição e até mesmo a apresentação deste relatório para uma licitação. A opção de excluir insumos, nós conseguimos excluir um insumo dentro de várias composições de uma vez só. Da mesma forma, nós temos a função de adicionar insumos. Essa função de adicionar insumos, ela adiciona também um insumo dentro de várias composições de uma vez só. E uma das funções mais utilizadas no dia a dia é o troca dos insumos / composição auxiliar. Essa troca do insumo / composição auxiliar, ela pode ser feita insumo a insumo ou composição por composição, por esta tela, selecionando um insumo, por exemplo, um servente, e eu quero trocar esse servente que está nesse projeto por um servente que está na minha base personalizada. Então, este servente. Então, eu vou trocar o H0001 pelo H0002. Eu posso trocar em todas as composições que existem o H001, que são essas que foram listadas aqui abaixo, ou eu posso marcar este campo e informar que eu só quero trocar dentro desta composição. Mandando trocar, o sistema realiza esta troca para nós. Caso vocês queiram realizar a troca dentro de todas as composições que tem o H001, nós vamos deixar limpo esta seleção à esquerda e somente mandar trocar. Assim, o sistema irá trocar em todas as composições que tem o H0001. Mas agora também nós temos a verificação de base principal. Essa verificação de base principal é a forma que nós temos de correlacionar um insumo ou uma composição com os insumos e composições que realmente nós queremos ter dentro dos nossos projetos ou deste projeto que nós estamos acessando. Para isso, nós precisamos clicar aqui em opção e dentro de opção nós temos sugestões. Essa sugestão sugere alguma correlação que já tenha sido feita no passado. Como nós não fizemos nenhuma ainda, essa sugestão não é válida neste início. E nós temos as sugestões de insumo, composição e a opção de limpar as sugestões feitas. Essa correlação ela serve para que nós possamos utilizar o insumo que nós queremos ao invés do insumo que está aparecendo nesta listagem. Então, nós vamos selecionar realmente um insumo, o insumo principal, o insumo que nós queremos utilizar, e todos os outros nós vamos correlacionar a este insumo principal. Assim, sempre nós vamos conseguir utilizar o nosso insumo principal, ao invés de insumos ou composições de outras bases que nós correlacionamos, de outras bases que nós vinculamos a este projeto que nós estamos trabalhando. Para isso, por exemplo, nós vamos clicar aqui em composições, porque eu quero trocar esta composição por uma outra composição. Por exemplo, eu vou selecionar essa composição da minha base interna personalizada. Então, agora eu fiz uma
sugestão, onde que for aplicação manual de concreto, eu correlacionei na minha base interna essa CA0001. Assim que eu mandar trocar, aonde estiver ou em quaisquer bases que eu pesquisar por esta aplicação manual, por esta aplicação manual de concreto, nós vamos utilizar a base, essa composição de base interna personalizada, que é a composição de concreto FCK 25. Assim, basta clicar no trocar para realizar esta função. Com isso, nós passamos por todas as opções do menu suporte, da aba suporte, também visualizamos os filtros, a listagem das nossas composições. Também, quando acessamos a composição, nós vimos aqui as opções que tem na aba suporte, no cadastro da composição, e também vimos o detalhamento do cabeçalho, das opções de detalhes das composições, e vimos os totais da nossa composição. Na próxima aula, nós vamos para o cadastro de equipamentos.